Bom, para começar a primeira parte de nossa aula, vamos recorrer bem às origens, às raízes do tema que a gente vai trabalhar nessa disciplina, a legislação tributária. Então, para que existem os tributos? Os tributos existem basicamente para financiar a ação do Estado. Então, o que nós veremos aqui nesse primeiro tópico é qual o tipo de ação do Estado que necessita de financiamento. Vamos trabalhar com tipos ideais na aula de hoje. O que são tipos ideais? Tipos ideais são modelos, são conceitos que eu vou construir aqui com vocês, mas que são conceitos que funcionam bastante de maneira abstrata. Quando a gente for observar esse conceito na prática, a gente vai perceber que ele não sai exatamente da forma que a gente idealizou. Mas os tipos ideais são positivos para a gente estudar, são interessantes, porque, por um lado, a gente não vai ver na nossa realidade aquele tipo ideal concretizado, tá? Mas a gente consegue ver várias características do tipo ideal presente no nosso dia a dia. E a segunda coisa, ele é muito importante também para facilitar na gente diferenciar uma ideia da outra. Tá? Então eu vou trabalhar com os tipos ideais, vou apresentar para vocês 3 tipos ideais. O primeiro tipo ideal que a gente vai trabalhar é o Estado liberal. Hoje em dia a gente ouve muito falar a respeito de liberalismo, ouve muito falar a respeito de neoliberalismo, né? Vocês terão nesse semestre também a aula de economia brasileira, onde provavelmente vocês vão chegar que a partir dos anos 90 o debate brasileiro se gira em torno do neoliberalismo. Mas então, o que seria o Estado liberal? O Estado liberal é um Estado que segue a ideologia liberal, do liberalismo, tá? Que prega que o Estado não deve ter uma atuação muito grande sobre a sociedade. Aí na economia isso é explicado, mas basicamente eles dizem que quando você coloca o Estado agindo sobre a sociedade, você coloca determinações políticas que vão atrapalhar o natural desenvolvimento da sociedade se ela fosse regida apenas pelo mercado. Tá? Isso significa a gente pensar que uma política social desencoraja as pessoas a procurar emprego, né? Isso significa dizer que uma política industrial, uma política do Estado apoiar um determinado setor da economia inibe a inovação tecnológica. Isso significa dizer que se o Estado age para congelar os aluguéis, congelar os preços, qualquer coisa nesse sentido que o Estado fizer, o mercado vai ter mecanismos para desviar isso. E os resultados finais vão ser muito piores. Vai ser aumento de preço, muito maior do que seria se o Estado não tivesse intervindo, né? Vão ser falta de produtos, vão ser produtos de baixa qualidade. Às vezes, não com esse nome, mas é um discurso que a gente realmente, nos últimos tempos, ouve com bastante frequência. Então, o Estado liberal é um Estado que se atende às suas funções mínimas. Tá? Então, já falei o que ele não é. Ele não é um Estado que interfere na economia, não é um Estado que faz políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico, ao controle de preços ou qualquer coisa disso. Não é isso. Então, o que faz esse Estado liberal? Ele tem essa função de garantir o funcionamento do mercado. O que nós precisamos para funcionar o mercado? Nós precisamos de uma estabilidade jurídica. Então, eu sou uma empresa, cheguei aqui, contratei um determinado trabalhador, eu preciso saber quais são os direitos deles. E é essa função do Estado garantir isso. Eu preciso ter o direito à propriedade privada. Eu não vou montar uma empresa e, de repente, alguém chega lá e diz, essa empresa agora é minha. Quem é que garante isso? É o Estado. Isso é uma intervenção do Estado na sociedade? É, claro que é. Se não houvesse isso, a gente teria outras dinâmicas, seria a lei do mais forte. Os liberais, então, são sempre contra a atuação do Estado? Não, eles acham que deve garantir a propriedade privada. Deve ter justiça,
deve ter policiamento. Todos os economistas sabem, apesar de não saber muito bem, mas todos sabem que é o Estado que mantém a moeda. Então, como é que você lida com a moeda? O Estado que faz diplomacia, o Estado negocia com outros países, desde direitos de viagem até questões econômicas muito sérias. Então, o Estado tem essa obrigação de defender a soberania nacional, as forças armadas. Mas veja bem, tudo isso que eu estou falando são funções extremamente básicas do Estado. Para os liberais, o Estado deve ficar estritamente afeito a isso. Qualquer ação do Estado que ultrapasse esses limites do mínimo é uma ação indevida que, segundo eles, vai acabar interferindo na economia. Este foi o Estado liberal. Agora vamos falar de outro tipo ideal de Estado, o Estado desenvolvimentista. O Estado desenvolvimentista é um Estado que trabalha profundamente para promover o desenvolvimento econômico. Como que ele faz isso? Ele faz isso através de uma série de expedientes que estimulam a produção dentro do nosso território ao invés de fora do nosso território. E, de preferência, uma produção por atores nacionais. A gente teve isso no Brasil, na América Latina é um modelo que foi fundamental e que construiu o país como a gente conhece ele hoje, entre 1930 e 1990, e era marcado pelo quê? Era marcado por políticas de câmbio que estimulavam a produção nacional. E como é que o câmbio, o dólar, estimula a produção nacional? É porque quando a gente vai comprar um produto importado, ele tem o seu preço variando a partir do preço do dólar. Quando o dólar sobe, todos os produtos importados ficam mais caros. Quando o dólar cai, todos os produtos importados ficam mais baratos. Você utiliza a taxa de câmbio para estimular os negócios locais. Você também pode oferecer serviços diretamente. Existem serviços que a iniciativa privada não faz. Por quê? Não dão o retorno adequado que eles esperam. São serviços que você precisa fazer um grande investimento e você vai ter um retorno talvez daqui a 20, 30 anos. A iniciativa privada não faz isso. Você veja só, um exemplo que a gente sempre teve claro, a questão das estradas ou a questão das hidrelétricas. É um investimento muito grande que vai ter retorno a partir daqui a muito tempo. E como você pode ter mudanças tanto na matriz de transporte, com o crescimento do transporte marítimo, do transporte ferroviário, esvaziando aquelas estradas, ou na matriz energética, com o aparecimento da energia eólica, da energia nuclear, de outros tipos de energia, significa que você fazer uma aposta de 30 a 40 anos para você começar a ter lucro é uma aposta muito arriscada. Então o mercado está sempre fora disso. E aí o que a gente tem, por exemplo, no Brasil? O Estado vai lá, ele constrói a estrada, e depois que a estrada está construída, ele coloca para a iniciativa privada organizar. Ela administra a estrada que já foi construída. A mesma coisa a gente vê isso com as hidrelétricas. A gente tem algumas hidrelétricas que foram construídas na última década, todas elas são construídas com dinheiro público. Por quê? Porque nenhum empresário se dispõe a investir tanto dinheiro e para esperar tanto tempo para ele começar a ter recursos. Então você até constrói isso, depois você privatiza, depois você dá para o setor privado administrar, mas o investimento quem faz é o governo. Também temos empresas estatais. Foi assim que surgiu a Petrobras no Brasil. Uma empresa estatal que o Estado criou porque nenhum empresário privado tinha disposição de investir na procura de petróleo. E podemos pensar em várias outras formas no qual o Estado estimula o desenvolvimento econômico nacional. Esse foi o Estado desenvolvimentista e o nosso terceiro tipo ideal de Estado é o Estado social. É aquele Estado que entende que o desenvolvimento da nação precisa ter
padrões mínimos de justiça social e se dispõe a contribuir para que essa justiça exista. Como? Por meio de políticas públicas e principalmente de políticas sociais. Né? Então você garante que todas as pessoas tenham a mesma educação. Ou seja, você tem uma política educacional ampla. Isso é muito importante, porque na hora de você disputar o mercado de trabalho, é óbvio que quem tem as melhores oportunidades educacionais tem uma vantagem em cima de todos os demais. Então, se o Estado garante isso minimamente, você garante um mercado de trabalho mais competitivo. As pessoas precisam, para o seu desenvolvimento e para a sua vida e para a sua velhice, contar com uma boa saúde. Então, se você tem um Estado que faz uma política de saúde, quanto mais ampla ela for, mais você garante que todas as pessoas tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades. E podemos pensar isso na questão do lazer, da cultura, dos esportes, podemos pensar isso na questão da habitação, do transporte, né? Podemos pensar isso em todas as áreas que são ligadas a políticas sociais. Nós estamos aqui mencionando 3 modelos de Estado: Estado liberal, Estado desenvolvimentista e Estado social. É óbvio que quando eu estou aqui falando, vocês devem estar identificando no Brasil de hoje, que é uma coisa que a gente consegue ver, isso aqui são algumas características que ele falou do Estado liberal que eu vejo no Brasil. Mas eu também vejo algumas características do Estado desenvolvimentista. Mas eu também vejo algumas características do Estado social. Nós temos uma política de educação, nós temos uma política de saúde, o SUS. Então, a gente consegue ver algumas coisas. É como eu falei, nós não temos um modelo ideal, né? Sempre existem tópicos dos demais modelos que aparecem na nossa realidade. Mas é bastante claro que, grosso modo, desde os anos 90, mas muito acentuadamente nos últimos 5 anos, a gente vem avançando rumo a um Estado liberal de uma forma muito mais acentuada. Da mesma forma que eu falei que no período que ocorre entre 1980 e 1990, quando você olha para o Brasil, quando você olha para toda a América Latina e para vários países, você vê uma preponderância das características do Estado desenvolvimentista. Apesar de que também, nesse período, você tinha características de Estado liberal e você tinha características de Estado social. Agora, além da gente poder diferenciar esses modelos, né, e poder olhar para a nossa realidade e ver, isso aqui tem uma característica mais liberal, mais desenvolvimentista ou mais social, eu acho importante a gente colocar esses 3 tipos ideais, porque podemos relacioná-los, cada um deles, com uma função básica do governo. Né? Os estudiosos dizem que existem 3 funções básicas. A função estabilizadora, ou seja, o governo é responsável por garantir a estabilidade da nação, a estabilidade das regras do jogo, tá certo? A estabilidade inflacionária, de dívida, que você não tenha grandes oscilações. E isso aí é uma característica muito grande, como eu falei, do Estado liberal. Então, o Estado liberal, a ênfase dele são nas funções estabilizadoras. Uma segunda função do Estado são as funções alocativas. Já é sabido que nós não conseguimos que o mercado assuma todas as atividades econômicas. O mercado sempre se consagra nas atividades mais lucrativas. Então, uma função muito importante do Estado é a função alocativa, ou seja, aonde a iniciativa privada não tem interesse, porque em termos de mercado não é vantajoso, mas socialmente é importante, o Estado deve garantir a alocação desses recursos. E é o que a gente vê principalmente no Estado desenvolvimentista. Então, o Estado desenvolvimentista, apesar dele também ter uma função estabilizadora, ele principalmente tem uma função alocativa. E a terceira função do Estado é a função distributiva, redistributiva. Né? Então, o Estado ele sempre tira de alguns para dar para outros. Né? E quando você pensa que ele tira de alguns que têm mais para dar para outros que têm menos, nós estamos falando principalmente do Estado social. Ou seja, um Estado que está
trabalhando para garantir a distribuição de oportunidades de uma forma mais justa. Bom, então são esses 3 modelos ideais de Estado e são essas as 3 funções que sempre estão presentes na ação do Estado. E a questão fundamental que a gente vai tratar nessa nossa disciplina é: a gente precisa financiar essas ações, o funcionamento desse Estado. E os tributos, os impostos, é uma das formas principais para fazer esse financiamento. E, evidentemente, a gente vai precisar de mais financiamento quando o Estado tiver mais funções e funções que gastem mais recursos. E vai precisar de menos financiamento quando ele tiver menos funções que gastem menos recursos. Então, a primeira questão que nós queremos discutir é a questão do financiamento do Estado, que é uma função básica da política tributária, se relaciona com as funções do Estado. O que o Estado faz? E o Estado pode, desde ser um Estado bastante minimalista, bastante simples, como o Estado liberal, que apenas executa funções básicas de convivência social, até um Estado desenvolvimentista, onde o Estado toma para si a função de promover o desenvolvimento. E entre esses 2 extremos, ele passa também por ser um Estado social que busca garantir distribuição de oportunidades, de segurança social para toda a sua população. Tá? Esses 3 modelos não existem na sua forma pura em lugar nenhum do mundo e, ao contrário do que dizem, já é comprovado que esta especialização é uma coisa ruim. E aí eu vou deixar em seguida aqui o vídeo da Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana que tem um trabalho muito importante a respeito de como o verdadeiro desenvolvimento ele se dá através da união entre o Estado e o mercado, e não um contra o outro. Esse vídeo é bastante legal, porque ela usa o exemplo da Apple, do iPhone, mas ali você consegue ver como é que você casa perfeitamente a ação do Estado promovendo a inovação e o desenvolvimento e a ação do mercado, você consegue criar produtos e desenvolvimento e riquezas novas. Tá? Então, o resumo desse primeiro tópico da nossa aula é: política tributária serve para financiar os gastos do Estado. Então, o primeiro ponto para a gente pensar nisso é pensar o que o nosso Estado faz. Ele pode ser um Estado liberal, pode ser um Estado social, pode ser um Estado desenvolvimentista. Cada um deles vai estar prestando mais atenção numa das 3 funções clássicas do Estado: função alocativa, função estabilizadora e função distributiva. Nos vemos em breve.